Vamos lá. Ricardinho, tudo bem? Como é que é voltar? Depois de um descanso. Você sabe qual foi o jogador que mais deu entrevista em 2018? Não faço ideia. Não tem ideia? Duvido. Principalmente nas horas mais quentes, assim. Por estar me fazendo essa pergunta, pode ser que tenha sido eu. Estão chegando alguns jogadores experientes, tipo Giareta, tá ligado ali? Giareta, Thiago Ribeiro, né, são jogadores rodados já. Você acha que esses jogadores vão dividir com você esse fardo de sempre dar as caras aqui, principalmente na hora que mais precisa? Aqui é tranquilo, o bicho pega lá dentro do campo mesmo, né? Sem dúvida nenhuma, são atletas que vêm para ajudar não só nessa parte de dentro do campo, mas também de fora do campo. É uma situação que nos faltou talvez no final da Série B, jogadores que acostumados a viver esse tipo de momento de decisão, de pressão, de campeonatos grandes, como é o Campeonato Paulista, de momentos decisivos. Então a esperança é boa, a expectativa é boa também, a gente espera começar com tudo aí esse ano de 2019. Ô Ricardinho, só voltando um pouquinho, no meio do ano você teve uma proposta para ir embora, né, para o esporte, se não me falha a memória, e você optou por ficar. E agora você teve uma nova oportunidade para deixar o Guarani e renovou o contrato. O que o fez permanecer no Guarani? Qual foi o atrativo que a diretoria lhe passou para que você pudesse permanecer, haja vista que você tem mercado inclusive para outras equipes? Eu já tenho 29 anos e não é todo lugar que o atleta consegue passar no clube e ser feliz. Jogando futebol, contente, dentro e fora de campo, respeitando e sendo respeitado. Acho que o que nós conquistamos aqui, que particularmente eu conquistei aqui no Guarani nesse ano, né, que nós ainda estamos em 2018, foi algo muito além das quatro linhas, de você se sentir bem, se sentir contente, alegre, solto dentro do campo, feliz, respeitado fora dele, as pessoas, o clube e sem dúvida nenhuma, graças a Deus, acho que o Guarani também, fiquei feliz por eles terem me procurado, ter renovado comigo, jogar um Campeonato Paulista, a grandeza que é a camisa do Guarani, pude sentir isso muito mais aqui dentro do que eu poderia imaginar, os clássicos que a gente jogou, o campeonato grande que nós vamos jogar agora, sem dúvida nenhuma faremos, a diretoria se empenhou, foi o que foi conversado de fazer um time ainda mais forte do que foi o ano passado, sem dúvida nenhuma o Guarani começa 2019 com uma perspectiva muito melhor do que começou 2018, estou num lugar grande, uma cidade grande, visibilidade muito boa, torcida, camisa. Então, como eu disse outras vezes, os motivos que me fazem permanecer são muito maiores do que os que poderiam me fazer sair. Eu vi que você chegou ali junto com o Giareta. Como é que vocês vieram conversando ali no carro já? Vocês se encontraram onde vocês se encontraram? Como que... Sim, nós jogamos juntos no Criciúma por 2 anos. Ele foi para o Vila Nova e eu vim para cá. Então, nos últimos 3 anos aí, os últimos 4 anos ficaremos aí, quem sabe, 3 anos juntos, né? Conheço ele bem dentro e fora de campo, nossas famílias se conhecem, então é bom. Isso aí já dá um início ainda melhor de entrosamento, não só dentro, mas fora de campo também. Ô Ricardinho, a expectativa do Guarani é de ter um time forte, competitivo para o início do Campeonato Paulista já, logo na largada, pelo menos essa é a intenção da diretoria. Como é que você está vendo essa montagem? Você que já fez parte do último grupo, está chegando agora, estão chegando jogadores, como é que você vê tudo isso? Eu percebo uma montagem criteriosa, como deve ser, porque é um campeonato que não dá tempo de recuperação, né? Eu acho que de 16 times, 10 ou 11 disputa a Série A ou a Série B do Brasileiro, então é um nível altíssimo. Tem as vagas para inscrever jogadores, não é limitada as vagas, então não tem muita margem para erro. Claro que vai errar em um ou outro, mas a margem é muito pequena, então eu estou vendo de uma forma muito criteriosa. Não tem que ter desespero nem pressa em anunciar, mas sem dúvida nenhuma eles vêm trabalhando desde antes de terminar a Série B. Não é fácil também contratar jogadores que muitas vezes a torcida ou as pessoas da empresa, poxa, busca fulano, busca ciclano. A gente entende a realidade financeira do clube, o mercado também, a competição com outros clubes. Então é importante ter os pés no chão para que consiga ter saúde financeiramente fora do campo, ter um time competitivo dentro dele. Então é muita coisa em jogo, não pode errar agora de forma alguma. Então eu vejo muita responsabilidade na montagem desse elenco. Ricardinho, tudo bem? Você já percebe um sentimento diferente para essa próxima temporada, com o Guarani de volta à elite do futebol paulista? Percebo sim, porque eu tive aqui no começo do ano passado, foi meu primeiro contato com o Guarani. A gente estava na Série A2 e tinha uma tensão muito grande em relação à volta do clube para a elite do futebol paulista, onde nunca deveria ter saído, e agora sem dúvida nenhuma a realidade é diferente.
mas também é uma realidade de muita responsabilidade. É um campeonato muito forte, um campeonato, como eu disse anteriormente, não te dá margem para erro, muito competitivo. Equipes de Série A e Série B de Brasileiro, e aquelas equipes que não são de Série A e Série B têm jogadores de Série A e Série B do Brasileiro, então eu vejo de uma forma muito responsável, muita cobrança haverá, muita pressão também, mas sem dúvida nenhuma, para o dia 19 de janeiro a gente já vai estar bem preparado. Eu vi que chegou você, o Giaretta, um outro jogador, não reconheci, parece também diferente, né? O Rodinelli fez a barba. Tá diferente ele, tá mais novo, parece? É isso mesmo, fez a barba, tá uns 2 anos mais novo. O Guarani, em algumas oportunidades, ele ficou meio que órfão, né, de líderes, tirando você, né, que é um cara que a torcida tem um carinho muito grande. Você acha que o Guarani está necessitando de uma peça para dividir com você isso aí, Ricardo? Acho que todo clube vitorioso tem jogadores que têm identificação com o clube, que marcaram um tempo no clube, que não só passaram um campeonato ou outro. Acho que isso fortalece ainda mais. E ganhar, vitória, é isso que marca, é isso que deixa, que faz com que o torcedor se identifique. Talvez isso faça com que tenha muito rodízio, principalmente em clubes de Série B. Você pode perceber que se você for ver um clube de Série B hoje, contratou jogadores que estavam na Série B por outro clube. Então, como não se vence, não tem acesso, essa rotatividade é muito grande e acaba deixando o torcedor órfão de identificação, de ídolos, de jogadores que eles veem e se identificam. Então, se passa muito pelas conquistas, pela vitória. Graças a Deus a gente conseguiu de certa maneira isso aqui o ano passado, e a gente espera fazer um ótimo Campeonato Paulista para que surja ainda mais jogadores identificados com a torcida, que tenham um ótimo rendimento dentro do campo e que respeite o clube fora dele também. Você chegou a conversar com o Osmar Loss, ele chegou a te ligar, vocês conversaram umas férias de alguma maneira, ou já teve algum primeiro contato com ele aqui na sua chegada, cara? Não, ainda não, acabei de chegar agora mesmo, na hora que vocês viram ali, há cerca de 10 minutos, né? Até a coletiva atrasou um pouco em função disso, mas a gente vai ter um contato agora e vai ser, sem dúvida nenhuma, muito bom. E o que você achou da contratação do Osmar, quando você deve ter acompanhado lá pela imprensa, tal, quando foi anunciado o Osmar, o técnico jovem? Acho que soma muito, vem de experiências boas, de um clube grande, acostumado com bons campeonatos, administrar plantéis com perfis de jogadores que já conquistaram coisas grandes no futebol, com uma boa passagem também na categoria de base, então tem experiência com jogadores experientes, com jogadores mais jovens, então acho que tem tudo para somar bastante no decorrer do ano com o Guarani, sem dúvida nenhuma marcar uma história bonita aqui nesse ano de 2019. O Campeonato Paulista, na sua opinião, é muito diferente da Série B ou não, Ricardo? É mais qualificado, eu acho que eu arrisco a dizer que o bicho pega, sem dúvida nenhuma, porque, como eu disse, são times de Série A e de Série B. E se você pegar os jogadores que estão nas equipes do interior, são jogadores que jogam Série B e daqui a pouco vai estar jogando Série A também. Então, e além do que, você não tem oportunidade de recuperação. Se você começa mal 4, 5 rodadas, isso compromete totalmente os seus planos e aquilo que você tem de objetivo. Então é um campeonato diferente, é um campeonato muito competitivo e a gente precisa estar muito bem preparado, fisicamente, tecnicamente, principalmente mentalmente. Ô Ricardinho, a estreia de vocês é fora do Bragantino, mas a estreia é fora, né, do Bragantino, mas a estreia em casa contra o Corinthians. Você acha legal já encarar um gigante do futebol paulista? Já viu os trabalhos aqui no Brinco contra o time que tem tanta tradição no futebol brasileiro? Eu acho legal sim, porque primeiro que a gente não tem a condição de escolher a tabela. A partir do momento que sai a tabela, você já se prepara para aquilo que virá. E a partir do momento que veio o nosso estreia dentro de casa contra o Corinthians, então a gente vai se preparar da melhor maneira possível. Sem dúvida nenhuma, vamos contar com o apoio maciço do nosso torcedor, que nunca nos decepcionou aqui dentro de casa, e que nesse ano de 2019 a gente consiga fazer no Paulista, agora da 1, aquilo que a gente fez no Paulista da 2, ser um mandante efetivo, ser um mandante que faça da nossa casa a nossa fortaleza e que nós possamos nos sentir bastante em casa em todos os jogos aqui dentro.